não estou acompanhando de forma tão próxima o movimento de transição. Por cima, assim, só para a gente pincelar, eu consigo perceber um clima de descontentamento das pessoas que esperavam um movimento já na transição de um governo menos PT, mais frente ampla. E eu diria que, que o descontentamento dessas pessoas não pode ser ignorado, porque, de fato, a gente precisou fazer esse aceno de que seria algo mais amplo para que as pessoas topassem entrar nesse barquinho. Eu faço essa avaliação já num vídeo antes do segundo turno, para que o PT, de fato, tenha essa consciência de que tem muita gente que votou no Lula sem querer votar no Lula. Muita gente votou no Lula e falou: ai, tudo que eu queria era outra pessoa, mas se só tem o Lula, eu vou votar no Lula. Que bom que as pessoas fizeram isso, mas a gente não pode agora dizer, bom, tá bom, agora que eu já consegui o voto dessas pessoas, então dane-se. Até porque o bolsonarismo não morreu, né? Ele tá aí. E o tempo passa bem rápido. Então 2026 está ali na esquina. E se a gente deixar de novo a vaidade se sobrepor ao pragmatismo e à avaliação do mundo como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse, talvez a gente perca. E eu não gostaria que a gente fizesse um movimento de retrocesso. E aqui eu vou deixar muito claro para o público, não um retrocesso à direita, não um retrocesso ao conservadorismo, que, de novo, que são posições distintas das minhas, mas que eu considero legítimas. Mas um retrocesso a um discurso violento e antidemocrático. Este é o ponto, tá? Muita coisa que é diferente de mim é absolutamente legítima. Propostas que são diferentes das minhas são legítimas e acredito eu, são defendidas pelas pessoas com uma crença verdadeira de que aquilo é o melhor para que o nosso país progrida. Eu acredito em pessoas bem intencionadas que defendem coisas diferentes daquelas que eu defendo. Gabriela, Mesmo. deixa eu aproveitar essa tua fala, porque isso é uma coisa, eu já até escrevi sobre isso na Folha. A impressão que dá é que as pessoas não entenderam ainda que esse projeto de frente ampla, ele não pode acabar agora que a eleição acabou. Como você mesmo disse, o bolsonarismo não acabou, ele está muito vivo ali. A gente sabe que tem uma extrema-direita que pode continuar viva mesmo sem ter o Bolsonaro como liderança. E então essa frente ampla seria muito importante estar presente nesses próximos 4 anos do governo Lula, e não só nesses próximos 4 anos, porque a gente tem a gente precisa ter um projeto de reconstrução do país e da democracia que talvez leve 10 anos. É isso que as pessoas não estão entendendo, do perigo de, em 2026, a gente ter, de novo, ou o Bolsonaro, ou um filho do Bolsonaro, ou alguém até mesmo mais radical do que o Bolsonaro nessa eleição em 2026? Marilisa, eu não sei se eu diria que as pessoas não entendem, mas Qual é o talvez eu seja, problema, então? então, talvez eu seja um pouco mais pessimista que você. Talvez eu acho que elas entendam, mas o objetivo imediato, com resultado de curto prazo, que mais me beneficia individualmente, pode ser diferente do objetivo de longo prazo que mais beneficia o Brasil e os cidadãos brasileiros. Então, acho que é a hora. A gente tem um histórico, né? Enfim, a gente pode pensar no caudilismo latino-americano, mas, enfim, essa época de rede social já é uma época que incentiva a cultuar a personalidade. Eu falo que as pessoas perderam a capacidade de fazer ressalva. Não dá, eu posso dizer, eu gosto da Cris, mas considero que não foi legal uma coisa que ela falou. Eu gosto do Sakamoto, mas tem um texto dele do qual eu discordo. Adoro as colunas da Marilise. Tem uma que eu achei horrível. A gente pode fazer ressalva. Você não deixa de gostar da pessoa porque você faz ressalva. Pelo contrário, você pode demonstrar apreço a fazer uma ressalva. Porque se a pessoa está fazendo algo errado, fazer uma ressalva é garantir que essa pessoa tenha a chance de alterar a rota. Não sei como vocês têm, não sei se a gente pode fazer um debate, mas não sei como vocês têm recebido a reação do público de vocês quando vocês apontam essas questões de que a Frente Ampla deve continuar no governo, de que a gente não pode acabar com isso agora. Todo mundo leva isso numa boa? Ou tem uma parcela do público que acha um absurdo que qualquer crítica seja feita?
já a risada da Marilis já entregou a resposta. A Marilis é como eu no debate. Eu achava que eu estava ali, ó, nenhuma feição, eu estava fazendo assim. Eu já voltei a ser fascista, Gabriela. Então, olha, então você está vendo? É como eu, a Marilis está junto comigo nesse grande ping-pong que é a vida, não é? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse culto personalista, até porque as pessoas não duram para sempre. E a gente pode se ver de novo diante de uma ameaça muito grande. E aí o que eu quero pontuar mais uma vez no geral, essas pessoas envolvidas de forma mais próxima na discussão não são as pessoas que mais sensivelmente vão sofrer as consequências de um retrocesso democrático em 2026 ou antes disso. A gente tem um país de dimensões continentais com realidades que a gente aqui, nesse nosso espacinho do Sudeste, eu estou falando do Sudeste porque eu imagino que todos vocês estejam no Sudeste agora enquanto a gente faz essa videochamada, estou certa, né? Pronto. Sim. A gente nem conhece, a gente às vezes nunca nem viu. A gente vive num país em que mais de 90% da população, não sei se eu estou com os dados atualizados do IBGE, a gente está fazendo o censo agora, mas ganha menos de 3 mil reais por mês. Outro dia eu falei, eu estava explicando para o meu primo de 12 anos o que era desigualdade no Brasil. E eu falei para ele, Rodrigo, a grande maioria, 90% das pessoas no Brasil ganham menos do que custa a sua escola. E ele conseguiu entender, mas tem gente que ainda não consegue entender. Então, eu acho sinceramente que a gente precisa ter a responsabilidade. E eu vou aproveitar para dizer que eu não acho que a gente não possa ter ambição em relação às nossas carreiras, que eu não acho que a gente pode, enfim, ter a nossa. Não sou ingênua de achar que a gente não tem um espaço para vaidade na nossa existência, claro que tem, todo mundo tem. Mas é tomar cuidado para não deixar a vaidade tomar conta de tudo, os nossos interesses pessoais se sobreporem a tudo, principalmente quando a gente está falando de política pública, de Estado. Né? Indivíduos sozinhos não devem ser cobrados para resolver os problemas do país. Esse é outro erro, porque afinal não é responsabilidade deles. Os problemas do país não devem recair sobre os ombros da Marilis. E muitas vezes isso deve acontecer quando você escreve uma coluna e as pessoas te cobram algo que não está na sua alçada. Mas quando a gente está falando de formação do governo, quando a gente está falando de política pública, quando a gente está falando de pessoas eleitas para representarem os interesses do povo, a gente tem que pensar nos interesses do povo. E faz parte de pensar nos interesses do povo a gente compreender que a gente precisa, de fato, ampliar a representatividade desse novo governo para satisfazer uma parte mais importante da população, para garantir que a gente continue tendo maioria contra o discurso antidemocrático. De novo, eu quero ressaltar isso. Eu não estou dizendo tendo uma maioria em nome ou em defesa de uma candidatura de uma pessoa específica. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo em defesa da democracia, porque o perigo que eu vislumbro é o perigo democrático. E acho muito importante eu frisar isso, porque muitas vezes as pessoas defendem a defesa da democracia com a defesa de uma candidatura específica, que eu acredito que, inclusive, não é nem parte do meu papel como comunicadora fazer, e justamente por isso eu não faço.